O próximo vértice que a gente vai falar é atitude, e a gente tem itens interessantes aqui que a gente vai discutir, flexibilidade, paciência até proatividade. E o primeiro deles é flexibilidade. E a pergunta que eu vou fazer diretamente para você é: quanto as mudanças dentro da sua empresa assustam você? Aí você vai falar assim para mim: não me assusta em nada. Aí eu vou falar para você: devia. Por quê? Porque eu já fiquei muito tempo dentro de empresa. A gente até brincava antigamente que quando será o próximo movimento tectônico? O que é movimento tectônico dentro de empresa? É quando está tudo bem assim, aí você começa a escutar um disse-me-disse. Não, vai ter mudança, vai ter demissão, vai ter alteração, ou o jacaré está vindo, esse tipo de coisa. Então você começa a escutar um monte de informação chegando, que são as mudanças que estão a caminho. Por que isso é importante? Para que você fique consciente das mudanças. A única certeza que se tem dentro de empresas é que amanhã vai ser diferente. Não há a mesma situação dentro das empresas a médio e longo prazo. As empresas elas se adaptam para sobreviver ao mercado. Isso é importante por quê? Porque você tem que ler o que está acontecendo ao seu redor dentro da empresa. Marcelo, você está querendo me dizer que a cada momento na empresa eu tenho que ler o que está acontecendo e me adaptar? É exatamente isso que eu estou falando. Marcelo, você está louco? Não, não estou louco não. Eu vivi muito tempo em empresa. Conheço muito bem de fio a pavio. Vou te citar um exemplo. Nós tínhamos uma reunião que era uma reunião mensal. Era mensal? É, mensal com gerentes. Reunião de fechamento das informações. Cada reunião eram as mesmas pessoas, com os mesmos itens, com o mesmo tempo para discursar, e eu fazia a facilitação dessa reunião. Eu tocava o bumbo da reunião. Eu era gerente de melhoria contínua. Cada reunião era diferente. Mas você está louco? As mesmas pessoas, reunião diferente, completamente diferente. Teve uma reunião, uma das últimas reuniões que eu participei lá, que eu falei, não é possível. Essa turma que está aqui, eram 12 gerentes e o gerente da planta. Eu falei, não é possível, essa turma é totalmente nova aqui. Por quê? Porque os comportamentos eram diferentes, as prioridades completamente diferentes e até o tipo de colocação deles era diferente. Por que eu estou falando isso para você? Porque o ambiente, quando a gente fala da empresa, o ambiente, eu vou colocar aqui as 13 pessoas que estavam lá, o gerente da planta e os 12 gerentes de área. O que acontece dentro da empresa? Empresa é como se fosse uma panela de pressão. Eu acho que essa é a melhor definição para quem está dentro de empresa. E o que começa a acontecer? Pressões. Vem pressão de tudo que é lado. E essas pressões, elas provocam efeitos dentro dessa turma que está aqui dentro. Essa turma vai sofrendo com as diferentes pressões que ocorrem no dia, na semana. Isso gera o quê? Gera mudanças nessa turma. Muitas vezes você vê pessoas entrando numa reunião, entrando de lado. O que é entrar de lado? Ela acha que as pessoas que ela conhece estão de uma determinada maneira, mas elas estão totalmente alteradas. E se você entra da mesma forma, a chance de você tomar uma invertida é enorme. É enorme. Aí nós temos que conversar um pouco. Isso já aconteceu, eu já vi colegas meus entrarem em reuniões e ficarem totalmente perdidos. Por quê? Porque a mesma audiência mudou. Porque as pressões transformaram essas pessoas da reunião. O que a gente sugere para você é que você tem que ler a audiência e se moldar a ela. É o que a gente fala aqui. Você tem que se moldar. Mas sabe, quer dizer que eu não posso estar sempre do mesmo jeito? Não, de jeito nenhum. Vou te citar um outro exemplo. Eu tinha um chefe, esse era chefe no contexto de chefe. Eu tive na minha carreira líderes que eram superiores a mim e eu tive chefe. Um chefe meu
Cada dia está de um jeito. Um dia ele chegava e perguntava como é que você está, não sei o quê, como é que está seu filho. Até um dia achei até estranho, ele perguntou até o nome do meu filho. E em outro dia não dava nem bom dia, já ia direto para o assunto. Como é que você reage? Não, internamente você toma um choque psicológico, mas depois você se ajusta. E não pode deixar isso transparecer. Você tem que engolir e se adaptar. Até uma frase que eu vou falar para você. Na carreira profissional a gente engole sapo de tudo que é jeito. Sapo com a perna aberta, com a perna fechada, 3 no dia. Você vai se adaptando ao ambiente. Marcelo, quer dizer que eu tenho que ficar comendo grama eternamente? Não. Não se você souber para onde você quer ir e se você estiver trabalhando para chegar lá. Legal. E a pergunta aqui ainda sobre flexibilidade é: o que você aprendeu com as mudanças que você passou? Se você não passou, você vai passar dentro de empresas. E você tem que aprender alguma coisa. Marcelo, conta alguma coisa que você aprendeu. Dentro de empresas, eu participei de um processo, há muitos anos atrás, isso quando eu trabalhava como empregado da iniciativa privada. Teve um corte muito grande, muito drástico na empresa. Cortou na carne, como a gente dizia. E durante esse corte, eu lembro que meu chefe era o diretor de RH. Esse diretor ele foi mandar embora uma secretária da engenharia. E na conversa, a secretária não recebeu bem essa demissão. Ela não estava preparada psicologicamente para ser mandada embora. E começou a quebrar as coisas, começou a fazer um escarcéu tão grande que a segurança teve que removê-la do ambiente. Então o que eu aprendi com isso? Primeiro, nós somos, como eu falei, funcionários que estamos lá para entregar resultados e nos desenvolver. Tem alguma coisa mais que isso? Não. Segunda coisa que eu aprendi é, quando eu for desligar algum funcionário, eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu tenho que me precaver de algumas formas. Por que isso? Porque o diretor de RH não estava preparado para receber uma reação tão agressiva como foi o caso dessa funcionária. Então já falamos de flexibilidade. Vamos falar agora de paciência. Quão paciente você é? Se você não é, você precisa ser dentro das organizações. Por quê? Porque a empresa e tudo que tiver relacionado a ela vai te botar à prova. Marcelo, dá um exemplo aí. Eu tive uma situação em que eu tive que, por exemplo, apartar 2 gerentes que chegaram às vias de fato. Então veja bem, a gente estava numa sala de reunião grande, uma sala enorme, eu lembro disso. Na ponta, então se eu tiver aqui, se eu for desenhar para você, a sala era assim, era uma sala retangular muito grande. Aqui na ponta estava o chefe desses 2 e o gerente de RH, não era diretor não. E na outra ponta, o que a gente tinha? Nós tínhamos eu aqui e 2 gerentes conversando outros assuntos da empresa. Esses 2 gerentes começaram a se desentender, começaram a bater boca e começaram a chegar às vias de fato mesmo. Então eu intercedi e apartei os 2 ali, sem deixar essa turma aqui perceber, porque se percebesse era a demissão dos 2 de bate-pronto. O que eu estou querendo falar para você? A gente está falando de qualquer nível da companhia? Não, a gente está falando de executivo. Executivo perdendo a paciência, perdendo, né, a compostura? Eles estão fazendo isso porque eles querem? Não, porque a pressão leva a isso. Então você tem que olhar a situação. Se você for perder a calma, saia, se controle. E se você já perdeu a calma algumas vezes, o que você aprendeu com isso? Quando a gente migra para a resistência, quanto você aguenta de pressão? A empresa espera que o funcionário seja resistente, resiliente. Bate, ele volta. Sabe, tipo bambu, enverga, mas não quebra? Tem que ser assim no contexto das empresas hoje e principalmente daqui para frente.
Teve algum momento em que você caiu e se levantou melhor? Aí tem um colega nosso aqui que falou, não, caí, mas ainda estou tentando me achar aqui. Isso acontece. Às vezes demora mais para se levantar, mas você tem que levantar e ver o que você aprendeu com essa queda. Agora, se você caiu e levantou e não aprendeu nada, você está devendo. Eu coloquei uma frase aqui, verga mas não quebra, que é o desenho do bambu. O bambu você enverga ele, mas ele não quebra, ele faz barulho, né? Mas não quebra não. Funcionário tem que ser assim. Mas sabe de que funcionário você está falando? Eu estou falando de qualquer funcionário dentro da empresa e é o que é esperado. Falando um pouquinho agora de política. Marcelo, mas você está falando de política dentro da empresa? É. Política existe em tudo que é lugar. Política existe dentro da sua casa. Se você for casado, então, você é um mestre de política. Você fala sim querendo dizer não e vice-versa, principalmente em quem manda em você. Vou deixar o silêncio aqui para quem é casado entender e assimilar o que eu estou falando. Eu não tenho discussão nesse tema não. Quem fez treinamento comigo sabe disso. Quem manda em mim está bem nomeada e bem definida. Mas brincadeiras à parte, a política faz parte da nossa natureza. Dentro das empresas tem que ter. Marcelo, quer dizer que eu tenho que fazer a política, eu tenho que torcer meus valores? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a política existe e você tem que fazer parte dela. Por exemplo, dentro da empresa tem uma política de fazer observação de quase acidentes. É uma política. Você tem que fazer parte dessa vertente. Então minha pergunta para você é, você tem feito política? Mas já dá outro exemplo aí, eu quero saber. Por exemplo, eu falei do cafezinho minutos atrás. Você já foi tomar um café com o seu parceiro ou com o seu cliente que está próximo a você? Você faz algum momento com a sua equipe? O que a gente tem que tirar da cabeça é que política é algo ruim. Não, não é não. Se bem feito e bem intencionado, é muito bom. Tomar um café com a sua equipe é extremamente produtivo. Tomar um café com um parceiro seu, com um cliente seu interno, também. Com um cliente externo, se ele tiver tempo, é extremamente positivo. E a pergunta para você é, você pratica isso? Se não, é uma boa oportunidade de você tomar um café com quem é importante manter um ambiente sempre positivo. Tem uma pergunta aqui também. Você já parabenizou um par seu ou algum colega seu de trabalho por uma promoção? Se você perguntar para mim, eu já fiz isso muitas vezes. Eu já saí isso muito tempo atrás. Quando eu trabalhava em escritório, saí do escritório e fui do outro lado da planta parabenizar por uma conquista de uma gerência que fulano de tal teve. Andei 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Isso é importante para mim, é óbvio, mas é importante para quem está sendo promovido também. Isso cria vínculos positivos. A parte de equilíbrio. Pergunta que eu tenho para te fazer é, você só usa um martelo para resolver as coisas? Tem esse perfil ainda nas empresas, mais do que a gente gostaria. É aquele que atropela tudo. Vai resolver com ele, você vai saber, você tem certeza que vai dar problema. Você tem certeza que vai sair quebra-pau. Você tem certeza que vai começar a levantar a voz e não vai dar certo esse negócio. O que eu estou querendo falar para você é que você nossa sugestão é que você use perfis diferentes. Tem hora que eu tenho que engrossar mais, tem hora que eu tenho que suavizar. Eu não posso ficar usando sempre o mesmo perfil. Então, martelo não resolve tudo. Às vezes tem que usar a chave de fenda, a furadeira e outros equipamentos. Por quê? Porque é o que a gente colocou aqui para você. A pergunta para você, você pressiona quando é preciso e flexibiliza também? Ou você fica só pressionando? É para você pensar. Quando a gente fala de proatividade, isso aqui também tem muito aprendizado, principalmente da minha carreira. Então, minha carreira ela foi baseada sempre em atender clientes internos, principalmente na função de gerente global de melhoria contínua ou de gerente de melhoria contínua, sempre foi atender o negócio, atender os clientes internos.
E como eu falei para você, muitas vezes na hora que a gente olha um gerente ou algum colega nosso, nós não temos ideia do que ele vem passando. Pega um gerente de produção, é um coitado. Mas é um coitado. Eu já tenho, assim, eu tenho muitos amigos gerentes de produção. Você não sabe o que esse sujeito sofre. Para sofrer mais que engenheiro de produção, só a turma da manutenção. A da manutenção, então, na hora que morrer, essa turma da manutenção vai morrer e vai para o céu direto, sem escala. Mas por que você está falando isso? Eu participava de reuniões em várias empresas, e em todas as empresas era assim. A gente fazia reunião da 13h para discutir produção, para discutir o que tinha que fazer na semana. Era sempre segunda-feira, um dia excelente para fazer reunião desse tipo, né? E a gente reunia, e aí a manutenção, eu lembro disso até hoje, o Zé falava assim, tem que parar para fazer manutenção no laminador. Tem que parar, é a turma do PCP, não dá para parar. O planejamento não vai parar, não. E aí o Zé ficava na manutenção, ficava pé da vida. Aí isso acontecia 2 vezes seguidas. Aí na terceira, o que acontecia? Quebrava o laminador, pegava fogo, era um inferno. Aí na reunião fala assim, qual o motivo, né, da parada que teve? Bota para manutenção que deu problema lá no laminador. O infeliz do Zé queria parar por 2, 3 vezes e não conseguiu, porque a produção era mais importante. Então, pessoal da manutenção, tenham certeza, né, que vocês vão para o céu sem escala, a porteira já está aberta para vocês entrarem lá. Mas, brincadeiras à parte, essa turma sofre, igual cachorro quando cai da mudança lá na Marginal Tietê. Sofre demais. Por que eu estou falando isso? Porque se você estiver numa posição de ajudar a turma, essa turma, ajude. Não fica jogando pedra, não. Ajuda quem está precisando. Que é o que ele coloca aqui, ó. Quanto você antecipa ajuda? E a outra pergunta é, quanto você está alinhado com essa pessoa que precisa ajuda? Se você está alinhado com seus pares, marradinho assim, igual um saco de caranguejo, isso ajuda demais. Ajuda você a viver, a resolver os problemas. Por quê? Porque quem está em empresa, e principalmente quem está nessa posição de gerência, bicho, quer solução, não quer encheção, não quer problema. E tudo que a gente está colocando aqui para você é a nossa experiência, a nossa vivência nesse item e nos outros também.